Olá, queridos irmãos e irmãs. É, como é bom a gente compreender sempre mais o que se celebra, porque Papa Francisco, ao falar da formação, diz que nós somos formados continuamente pela liturgia, porém precisamos também nos formar estudando. Então aqui nós temos um pouco esse objetivo, isto é, dar elementos que nos ajudem a refletir sobre a liturgia, para que a nossa participação nela seja ainda melhor, ativa, consciente e frutuosa. Vejam bem, hoje eu quero dedicar esse momento de reflexão a um ponto que a Zélia, pelo YouTube, perguntou. Ela falou se na hora da consagração, as pessoas doentes não poderiam permanecer sentadas, por causa da dificuldade para se ajoelharem. Então, Zélia, essa sua pergunta oferece a ocasião para a gente de novo refletir sobre o sentido dos gestos na liturgia. Então, sempre recordar, nós realizamos os mesmos gestos para constituirmos uma comunidade orante, uma assembleia que se reúne para celebrar, e por isso, então, nós realizamos os mesmos gestos e também nós temos a oportunidade de nos sentirmos um corpo que celebra. E a sua pergunta diz, então, e aqueles que não podem realizar os mesmos gestos? Eu quero começar respondendo, retomando a exortação apostólica sobre a vida, sobre a Eucaristia na vida e missão da Igreja, Sacramentum Caritatis, número 58, que diz assim que, em primeiro lugar, em relação aos doentes, a Igreja deve cuidar para que eles sejam atendidos. O Papa se refere aqui àquelas pessoas que não podem ir à celebração. Então, aquele cuidado pastoral. Nós temos na Igreja um livro, um ritual, que indica tudo aquilo que se refere ao mistério do culto eucarístico fora da missa. O primeiro capítulo é sobre a visita aos enfermos, levar a comunhão aos enfermos. Mas, retomando, então, por que é importante que os enfermos venham à missa ou recebam em suas casas a Eucaristia? Nesse mesmo número 58 do Sacramentum Caritatis, nós lemos que eles se sentirão revigorados em sua relação com o Cristo crucificado e ressuscitado no sacramento, presente no sacramento da Eucaristia. Poderão, assim, sentir a própria existência inserida plenamente na vida e missão da Igreja, por meio da oferta do seu sacrifício, do seu sofrimento, em união com o sacrifício de nosso Senhor. Feito isto, recordando que nós precisamos cuidar sempre dos enfermos, essa dimensão pastoral da nossa Igreja, e a sua participação deve ser para que eles encontrem no Cristo motivação para viverem suas dores. Então, eu vou ao número que fala sobre os gestos na hora da oração eucarística. Então, diz que a gente permanece de pé até a hora do início da consagração, mas ali o Papa, na época, São João Paulo II, disse que ajoelhem-se, porém, a não ser que por motivo de saúde ou falta de espaço, ou grande número de presentes, ou outras causas razoáveis, não o permitam. Então, a própria Instrução Geral do Missal Romano, número 46, diz que, por motivo de saúde, a pessoa, então, não precisa seguir aqueles gestos previstos para o momento da oração eucarística. Então, eu diria, a partir do que está escrito aqui, para o momento da consagração, se ali
a pessoa enferma não precisa ajoelhar-se, então eu diria, durante a oração eucarística, ela ficará de um modo como lhe permita a sua participação na celebração. O Papa Bento XVI, quando escrevia a Sacramentum Caritatis, lembrava também das outras pessoas que tenham dificuldades de locomoção, pessoas que tenham alguma deficiência mental, para que elas também tenham acesso à Eucaristia. Não somente, nesse caso, os doentes, mas esses outros irmãos e irmãs também são chamados a participar da Eucaristia. E uma pessoa que tivesse problemas mentais, o Papa recorda que não só o batismo e a crisma seriam dados na fé da família ou da comunidade, mas também a Eucaristia. Assim, nós temos uns elementos que ajudam a você, Zélia, e aos outros irmãos a refletirem sobre a participação na oração eucarística. Eu termino recordando que o número 42 diz que os gestos, porém, não são do gosto próprio. E, neste caso, quando nós falamos de uma pessoa que está doente, de um cadeirante, elas estão sentadas não por um gosto próprio, para não seguirem o ritmo da Assembleia. É uma situação pessoal pela qual elas não podem realizar aqueles gestos. Então, todos nós somos chamados a servir a Assembleia realizando os mesmos gestos, mas por doença ou outro motivo, a pessoa, então, ela não serve à comunidade seguindo os mesmos gestos. Mas lembremos-nos, não é por um gosto pessoal, mas por uma situação pessoal em que ela se encontra. Assim, eu desejo que nossas comunidades, a sua comunidade, Zélia, tenha um grande cuidado para com as pessoas enfermas ou outras pessoas que precisem de ajuda, a fim de que elas participem ativamente da Assembleia, e se não puderem ir, que a pastoral possa ir ao encontro dessas pessoas. Assim, todos nós, na situação em que nos encontrarmos, teremos o nosso lugar na Assembleia Litúrgica. A vocês, abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.